17. É a doutora Rosa, é? Porque aqui... De minha relatoria é o de número 30. 30. Tem 30. Do estágio, né? É o do veículo. A doutora é advogada da parte apelante, certo? O resultado, né? Para a gente não perder tempo, só para ver o resultado. Então, vamos aguardar. Não, Vossa Excelência tem aí. A beca e terminar aí a ligação. A doutora faz a sustentação pela parte apelante. Antes é o doutor Afrânio Melo Júnior. Apelante. Não tem outra parte? Tem, da outra parte tem advogado também? Não. É, porque a apelante ela está pela Jataí Pedrosa Automóveis, não é isso? Então, nesse caso aqui, presidente, eu estou dando provimento ao recurso. Doutora dispensa a leitura do relatório. Dispensa a sustentação também. Oral? Desculpa. Eu tinha cadastrado para fazer sustentação oral, mas a secretária colocou o número errado, e aí não foi para a lista. E eu gostaria de saber só se seria possível o resultado do... Vamos primeiro julgar esse, depois a gente resolve esse outro. Objeto estipulado por parte. Então, ao desembargador relator Raimundo Nonato para o voto. Vamos por parte, né? A ementa, apelação civil, cumprimento de sentença, transferência de veículo e inexequibilidade da obrigação, expedição de ofício ao DETRAN, cabimento, recurso conhecido e provido. Eu apenas aqui, na questão em discussão que a questão em discussão consiste em definir se, diante da impossibilidade material de a devedora efetuar a transferência do veículo determinada em sentença cabível à expedição de ofício ao DETRAN, para que o órgão realize diretamente o procedimento, assegurando o resultado prático e equivalente. As razões de decidir, aqui a obrigação de fazer originalmente imposta revela-se inexequível pela via comum, pois o veículo não se encontra na posse da devedora desde a fase da instrução processual, tendo sido alienado a terceiros, o que inviabiliza a vistoria exigida pelo órgão administrativo, no caso do DETRAN, e também o artigo 139.4 CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. E, finalmente, aqui, eu voto no sentido de conhecer o recurso e sou pelo seu provimento. Eu também acompanho o voto do relator na íntegra. O desembargador Max William para o voto. O relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. O número do processo, doutor, tem aqui já o dela. É de minha relatoria? Então, vou lá. O relator... Agora eu não sei, porque ele não foi colocado, eu não lembro. Então, deixa eu consertar aqui, deixa eu ver. E aqui. Então, retificando aqui, o relator desembargador Max William, é uma apelação civil de número 015, 410, 679, 2017, doutor? Exatamente. Então, passa a palavra ao relator desembargador Max William para o voto. Senhora presidente, qual é o número da pauta, por gentileza? Ficou mais fácil de eu localizar aqui.
34, SAGE. Como? PJE, aqui estava SAGE. 34, PJE. Só um minuto, por favor. Senhora presidente, a parte que é tão somente que seja proclamado o resultado, não é isso? Ela quer saber o resultado, não é isso? Sim. É pedido de preferência, provisão. Nesse caso, senhora presidente, eu vou ler tão somente a parte negritada do voto. Direito civil, apelação civil, ação ordinária, contrato de compra e venda de veículos, restrição judicial posterior à alienação, boa-fé objetiva, responsabilidade do alienante, parcial provimento. É como voto, senhora presidente. Que é o desembargador Paulo Tasso para o voto. O eminente relator. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente, eu também acompanho o relator, né? E só pedindo ao relator para a doutora entender bem quando o relator diz parcial provimento. Ele conheceu do recurso dele parcial provimento, desembargador Marcos. Ele conheceu do recurso de apelação para dar-lhe parcial provimento, mas apenas para reformar a sentença de piso para condenar a empresa promovida no ressarcimento do valor dos danos materiais suportados pela autora, no montante de 85 mil, acrescido de juros de mora de 1%, né, ao mês e correção monetária pelo INPC, devendo a incidência do juros de mora e da correção monetária ocorrer a partir do efetivo prejuízo, qual seja a data da formalização do negócio jurídico, em 30 de 5 de 2015, consoante previsão contida no artigo 397 do Código Civil e o enunciado da súmula 43 do STJ. Eu acompanho o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Senhora presidente, só agradecer ao desembargador Nonato pela pronta intervenção aí, para que ficasse bem esclarecido o teor do voto. Muito obrigado, desembargador Nonato. Forte abraço, meu amigo. Eu também agradeço, desejo bom dia e um bom trabalho a todos. Tá, bom dia, doutor. O número 12 do SAGE. O relator desembargador Raimundo Nonato, 12, do SAGE. É uma apelação civil de número 045, 404, 896, 2000. Marcos Aurélio de Almeida Alves, advogado da parte apelante. Confirma? Sim, senhora. Seu nome é Marco ou é Marcos? Marco Aurélio, excelência. Muito obrigado por ter perguntado, porque as pessoas me chamam até de Marco Antônio. Marco Aurélio, obrigado. Dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. O doutor faz a sustentação pela parte Bradesco. Apelante, excelência, pela parte apelante. No caso, o Banco Bradesco, Banco Bradesco perde, que é diferente do Banco Bradesco, embora todos dentro do mesmo grupo. Perde, né? Perde. Então, é só... Porque aqui tem parcial provimento. Eu não sei se... Mas, Vossa Excelência... Excelência, em qual extensão? Eu posso, aqui no voto, eu posso aqui na parte dispositiva, eu já... E aí pode ser que atenda aos anseios de Vossa Excelência, né? Não sei, vamos ver aqui. Diante do exposto, reapreciando a matéria por determinação do Superior Tribunal de Justiça, porque esse processo tinha sido julgado, desafiou um especial, e o ministro Humberto parece que tinha votado, determinando o retorno para que fosse reapreciado e retirando aí a aplicação do CDC, não é isso? Existiam outras matérias, mas ele, por hora, ele determinou... Exatamente. Então, eu estou votando aqui no sentido de que, só para ver se a possibilidade de ganhar tempo ou não, reapreciando a matéria por determinação do Superior Tribunal de Justiça, conheço o recurso de apelação para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença para afastar a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, ao presente caso, bem como para manter os juros remuneratórios conforme pactuados, vedada apenas a capitalização em periodicidade inferior à anual. Se Vossa Excelência entender que é suficiente, se não, pode ficar à vontade para fazer a sustentação. Desembargador, muito obrigado por ter antecipado, traz até uma certa tranquilidade, porque é a primeira vez que eu estou sustentando aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, e na contingência de eventualmente ter que criticar o acórdão anterior do desembargador Manuel Cepas. Eu só não sei, Excelência, se esse resultado é porque esse processo tem a questão do Código de Defesa do Consumidor. Vossa Excelência já decidiu que não se aplica e mantém-se os juros. Aí a gente vai ter um problema. Tem uma escritura de confissão, da ação, de dívida, etc. Então, presidente, ele faz a sustentação oral. Fique à vontade. Não, muito obrigado. 15 minutos para a sustentação, porque aí se explica muito obrigado. Melhor o processo, não é isso, o recurso, certo? Só para... Tem como? Cadê? Ali ele traz. Você acha bem? Porque não puxa. Tá pregado, certo. Talvez um livro. Fica tão bonito, olha. Muito obrigado, desembargador. Desembargadora presidente, mais uma vez, retomando aqui, cumprimento a todos, em nome de Vossa Excelência, um bom dia. Como dizia Marco Aurélio, eu represento a parte apelante, que é o Banco Bradesco Berge, que lá no ano de 2006 adquiriu o controle do Banco do Estado do Ceará. Então, como o desembargador relator já antecipou, houve um julgamento de apelação. Contra essa apelação foi interposto o recurso especial pelo Banco do Estado do Ceará, hoje Banco Bradesco Berge, e lá no recurso especial, decisão monocrática, o desembargador, o ministro Humberto Martins, ele entendeu que, apesar de outras questões, como nulidade do acórdão por omissão, que estava no recurso especial, como uma sentença ou um acórdão condicional, porque não teria analisado as questões do contrato, só trabalhado em tese, né, as questões em tese, juros abusivos em tese, pode ou não capitalização mensal, semestral, anual, tudo em tese. Então, o ministro ele entendeu que, por hora, anulando o veneno acórdão do tribunal local para determinar, para fazer uma reanálise se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor. O desembargador relator, Raimundo Nonato, já entendeu que cabe, até porque a própria parte ela reconhece em vários trechos, e até no acordo do desembargador Manuel Cepas, então relator, ele disse que realmente que os valores que a Salles Furlani, que é apelada, mutuada junto ao Banco do Estado do Ceará, era para capital de giro. Então, a gente tem essa questão. Aí, essa é a dúvida. Uma vez afastadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, qual é o resultado? O que a apelação espera do resultado da apelação? O desembargador
relator ele entendeu que vai se aplicar os juros do contrato. Só que a gente tem uma outra pendência, que é o problema da capitalização mensal, que está dentro dos juros do contrato, que o desembargador Manuel Cefas tinha entendido que no direito brasileiro não pode ter pactuação de juros abusivos, mas sem considerar o contrato, se os juros eram abusivos ou não. Ele simplesmente trabalhou em tese, e por isso que era uma questão que estava lá no STJ, que era o problema da sentença condicional. Então, o desembargador Manuel Cefas entendeu dessa maneira. Então, o desembargador Raimundo Nonato ele já entendeu que, não, vamos aplicar os juros do contrato. Então, aplicando os juros do contrato, pelo que eu estou entendendo do voto do eminente relator, é que não haverá mais discussão sobre o contrato. E qual o contrato? Então, eu preciso só fazer uma explicação. Quando essa ação foi proposta, lá no ano de 99, ela tinha sido antecedida de uma ação cautelar. Por quê? Lá no ano de 99, quando a ação foi proposta, havia 2 parcelas a serem pagas de uma escritura onde a parte Salles Furlani reconheceu dívidas próprias e de terceiros e fez uma confissão de dívida com Beck. E ali ela disse, lá em fevereiro de 1998, olha, em 97, eu e o Suinasa, que era uma outra sociedade do grupo familiar, estamos devendo para o Banco do Estado do Ceará 2 milhões de reais. Eles tinham um relacionamento bancário lá, iniciado no ano de 93, então eles pegavam empréstimos para capital de giro, tanto a Salles Furlani quanto a Suinasa, e não conseguiam pagar. Aí contratavam novos empréstimos, até que consolidou uma posição lá no ano de 97. E aí seguiu-se, em 98, fevereiro de 98, uma escritura pública de confissão de dívida, dação em pagamento, em que se consolidou a dívida da Salles Furlani e da Suinasa em aproximadamente 2 milhões e 100 mil reais. Naquela ocasião, o Banco do Estado do Ceará deu um generoso desconto de quase 50%, tirou 800 mil reais dessa dívida. Foram dados 2 imóveis pela Salles Furlani e pelos sócios da Salles Furlani, engenheiros, tinham advogados que avalizavam a operação, que deram para o Banco do Estado do Ceará 2 imóveis. Então, essa dívida de 2 milhões e 100 mil reais, ela ficou lá 500 mil reais a serem pagas em 20 parcelas mensais sucessivas a partir daquele mês de março de 1999. A partir daquele mês de março de 1998. Em 1999, a Salles Furlani propõe uma ação cautelar, dizendo, olha, eu não consigo pagar esse empréstimo, eu estou pagando mais do que é devido, juros abusivos, etc., e tenta uma medida cautelar para suspender uma eventual execução, que nunca existiu, uma eventual execução da confissão de dívida que ela fizera lá em fevereiro de 98. O juiz da cautelar, ele nega o pedido para impedir que o Banco do Estado do Ceará executasse essa confissão de dívida, entretanto, impede que sejam registrados no cadastro de malpagadores a Salles Furlani e os avalistas lá, que figuraram garantidores na confissão de dívida. Depois, 2 meses depois, vem a ação declaratória, que é essa ação declaratória que a gente está tratando aqui agora. Então, sem dizer, uma petição inicial muito confusa. Ela só diz, olha, naquela época a Constituição previa juros máximos de 12%, tem comissão de permanência, tem tarifa, tem juros de mora, tem multa moratória acima de 10%, o Código Consumidor 2%, então fez uma petição muito genérica sem indicar exatamente o que ela estava discutindo. Aí vem a sentença de primeiro grau, proferida lá já no ano de 2008, que reconhece, olha, sem enfrentar as questões do contrato, da confissão de dívida. Olha, excluo aqui juros abusivos e também a comissão de permanência mensal e condeno a repetição do indébito no valor que for apurado em liquidação de sentença. Ou seja, não enfrenta o contrato, seja a confissão de dívida, seja os mútuos que consolidaram na confissão de dívida lá no ano de 1998. Então, a sentença e condena a repetição do débito em dobro e manda para a liquidação. 2011, o Banco do Estado do Ceará, ele apela, e a sentença de primeiro grau é mantida. A sentença de primeiro grau ela é mantida com a redução agora do indébito da forma
composta, que estava da forma dupla, que estava em dobro, que estava na sentença, e coloca só na forma simples. Então, essa é a questão. Então, a gente já está agora no ano de 2011. Agora, o curioso, e aí ontem eu despachei com a eminente desembargadora, a doutora Cleide, e ela fez uma pergunta, mas tem juros? Não tem juros? O que tem? Eu expliquei para ela que, paralelamente a todo esse trâmite processual, veja bem, o STJ ele só foi declarar que tinha relação de consumo no ano passado, ou seja, o processo ficou tramitando 25 anos. Só que tão logo saiu a sentença de primeiro grau, lá no ano de 2008, começa-se uma liquidação provisória de sentença, que estava correndo até agora, se não fosse a decisão do STJ. Então, nessa liquidação provisória de sentença, primeiro teve cálculos do contador. Por quê? Porque a parte ela apresentou uma tal de tabela de recálculo em que ela se dizia credora de R$1.600.000. Tentaram simplesmente fazer uma atualização disso, na época, colocando em dobro, porque a sentença condenara em dobro, e 3 milhões. Aí, obviamente, foi anulada, e depois teve uma perícia, teve 2 perícias, aí na terceira perícia estamos chegando aqui a uns valores de um indébito, agora já na forma simples, já respeitando o acórdão do desembargador Manuel Cefas, que chegou em 2021 um laudo de 25 milhões de reais, como se o Banco Bradesco BR estivesse devendo um indébito de 25 milhões de 25 milhões de reais. Então, a gente tem uma questão que é, tanto o acórdão quanto a sentença de primeiro grau, eles não enfrentaram. E enfrentaram. O que a gente está analisando? O que está acima? Teve cobrança de capitalização mensal? Então, respondendo a pergunta de Vossa Excelência ontem, limitado ao que tem que ser limitado, que é, olha, teve uma confissão de dívida que não foi rescindida, não existe pedido nenhum para rescindir, no que está na confissão de dívida, que reconheceu a dívida de 2 milhões, com abatimentos, com dação e pagamento, e chegou a 500 mil reais, eles pagaram das 20 parcelas, 18 parcelas, e não provaram o pagamento das 2 últimas. Então, em tese, eles estariam ainda devendo as 2 últimas parcelas. Pelos cálculos do banco, isso dá 300 mil reais hoje. Mas, durante a apelação, ainda lá no ano de 2011, o Banco do Estado do Ceará, ele trouxe uma tese que era, olha, como esse contrato, a confissão de dívida, já está toda paga, você não pode rediscutir. Então, a partir daquele momento da apelação do Banco BR, do Banco Berge, do Banco Beck, hoje Bradesco Berge, começou-se a entender que essa confissão de dívida estava totalmente quitada. Estava totalmente quitada. E ela começou a entrar também no cálculo a favor da apelada Salles Furlani, que pegava não só a confissão de dívida, mas pegava todo o passado da relação bancária, então da liquidação. Então, a gente tem esse ponto. Mantém-se a aplicação dos juros contratados. Ok, então, mantém-se a contratação dos juros contratados, ou seja, o pedido de revisão de juros, seja o que for o pedido de revisão de juros da parte apelada, foi julgado improcedente. Se for isso, está ótimo. Então, encerra tudo. Não tem mais liquidação, então encerra tudo. Só que aí vai sobrar ainda, existe capitalização mensal dos juros, aí eu já antecipando que a desembargadora me perguntou ontem, não tem capitalização mensal de juros. A confissão de dívida é 99, a MP era de 2000, mas, de todo modo, nesses 20 anos, 25 anos de liquidação provisória, já se constatou que na confissão de dívida não tem capitalização de juros mensais. Então, a gente, indo para a minha conclusão, Excelências, então a gente está naquela hipótese de que o desembargador Raimundo Nonato tem voto, eu tenho um voto relatado pela desembargadora Cleide, recente, participação do desembargador, que é a questão da prova, Então, se a gente for lá no STJ, aí, eu lendo aqui um excerto do voto da ministra Nancy Andrighi, que fala, é admitida a revisão de taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo. Aqui não é relação de consumo. E a gente partindo para o voto da desembargadora Cleide, num julgado recentíssimo, a parte era uma consumidora, era relação de consumo, e mesmo sendo relação de consumo, essa terceira Câmara, ele entendeu, eu leio o voto da desembargadora Cleide. O Instituto, contudo, falando da inversão do ônus da prova no CDC, o Instituto, contudo, não retira da parte requerente, no caso aqui Salles Furlani, o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não podendo o autor se valer de genéricas para o fito de subverter o negócio jurídico entabulado, em desarrazoada afronta do pacto sunt servanda. E, nesse sentido, precedentes do STJ. E, nesse caso que foi julgado,
que é da senhora Maria Neide, que foi julgado agora em abril de 2005, o desembargador Paulo Tarso compunha, e o desembargador Marcos William também compunha a turma julgadora, era uma situação parecida com essa, porque em 2008, em 98, não tinha a taxa média do que era o contrato que ela manteve, ou da confissão de dívida que ela entabulou, que a Salles Furlan e outros entabularam com o BEC à época. Então, essa Câmara entendeu, olha, naquela época não tinha aquela média do mercado estabelecida pelo Banco Central. Então, mais uma vez, falou assim, então, por mais essa razão, é ônus da parte requerente provar a abusividade dos juros. Então, eu estou entendendo que, com o voto do eminente desembargador relator, os juros estão mantidos, só que agora a gente tem que definir que, sim, todos os pedidos foram julgados improcedentes, porque sobrará um, porque a sentença de primeiro grau, mantida pelo venerando acórdão, relatado, então, pelo desembargador Manuel Cefas, ele ainda trata da questão da capitalização mensal de juros. Então, espera muito que, eminentes desembargadores, o Banco Bradesco Berge, que a questão está limitada à confissão de dívida, que não há abusividade, que a parte apelada ela não provou juros abusivos, ela não provou que foi cobrada de capitalização e que finalmente se encerre esse processo que já dura há 25 anos. Então, são nesses termos que espero o provimento integral da apelação do meu requerente, do meu constituinte, o Banco Bradesco Berge. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Raimundo Nonato para o voto. Desembargadora presidente, eu pergunto ao nobre advogado, a controvérsia, então, restou num ponto apenas, por Vossa Excelência? Desculpa, Excelência. Pois não. Sentença. Juros remuneratórios acima da média do mercado. Certo. Não enfrenta. Vossa Excelência manteve. Aí sobra o outro ponto. Capitalização mensal de juros. Se na confissão de dívida tem capitalização mensal de juros. Então, vai sobrar a capitalização mensal de juros. Tá? E aí, se Vossa Excelência me permite, por conta dessa liquidação provisória que está correndo, a gente já sabe que não tem. Inclusive, a gente sabe mais. A gente sabe que as duas últimas parcelas da confissão de dívida sequer foram pagas. Então, fazendo uma análise de tudo, a Salles Furlan até nos deve valores na verdade, de 2021, 300 mil reais, que foram os cálculos, são essas duas últimas parcelas que deveriam ter sido pagas lá no ano de 1999. Então, são dois pontos que restam. Desculpa, se eu respondi, Vossa Excelência. Entendi perfeitamente. Senhora presidente, eu vou pedir permissão para retirar o processo de mesa e na próxima sessão eu trago. Pedido concedido. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Próximo. O próximo, o item 23, PJE. O relator desembargador Max Willam. É uma apelação cível de número 023, 768, 602, 2020. O advogado da parte apelante. Bom dia. José Damasceno Sampaio. Confirma? Da parte apelante. Só tem da parte apelante, não é isso? Quem é o relator? O relator desembargador Marcos William, uma apelação 023, 768, 602, 2020. E 23 PJE, não é isso? 23 PJE. Pensa a leitura do relatório, doutor. Excelente. Bom dia. Tem uma parte no relatório que eu precisasse fosse esclarecido e que eu estive incluído na secretaria lá do gabinete do desembargador relator e pedi para ver se tiver correção. É muito importante para o deslinde da causa essa parte do relatório. Se ele puder nos auxiliar e explicar se houve alguma adequação. Então, neste caso, seria melhor a leitura do relatório. Não precisaria ler todo o relatório, só essa parte que ela é muito importante para o deslinde da causa. Se o doutor Márcio William esclarecesse esse fato do relatório, onde diz que os requeridos contestaram
desembargador. Se está mantido no relatório ou não. Só um minuto, doutor. Qual é a parte que o senhor fala? É na segunda folha, o último parágrafo do relatório. Os requeridos... Contestaram, alegando a validade dos negócios jurídicos, é isso? Exato. Está mantido no relatório? Está mantido, doutor. Muito bem. É que até hoje eles não foram citados em momento algum. Eu volto disso para logo pegar esse ponto. Em momento algum, os requeridos compareceram aos autos, não contestaram. O oficial de justiça esteve 3 vezes nos endereços, eles nunca foram localizados, e eles só responderam ao inquérito policial. A contestação que tem nos autos é de um terceiro interessado que comprou um bem da empresa. E que, inclusive, o promotor de justiça, no agravo de instrumento que eles entraram, disse que o procedimento não seria uma contestação, e não seria, porque ele não é parte do processo, seria um embargo de terceiros, e eles fizeram como contestação. É só esse ponto aí que eu quero chamar a atenção, porque até hoje eles não se manifestaram do processo, não foram citados, nenhum dos dois promovidos não foram citados. E quem está impulsionando o processo é um terceiro interessado e que impropriamente está usando da contestação para levar o processo para frente. Esclarecendo os fatos. No início, essa empresa é uma empresa desativada operacionalmente, mas ela tem um patrimônio grande na cidade de Rio Boés, do interior do Piauí, uns terrenos. Lá ia ser implantado um projeto com a Sudene, com o BNDES, e acabou não indo para frente. As sócios da empresa ficaram com essa empresa parada, porém com esse patrimônio cumprindo com as obrigações acessórias. Até que um dia chegou na casa de uma delas, onde estava localizada a sede da empresa, só para efeito de correspondência, diversos talões de cheque do Banco Santander, em nome de um dos promovidos, o senhor Luciano. Feito isso, nós fizemos as investigações, eu mesmo fiz as investigações, e constatamos que eles haviam falsificado a assinatura de 3 sócios da empresa. Fizeram procuração para botar a assinatura falsa das empresas, das sócios e do sócio, pegaram um carimbo de autenticação, de reconhecimento de firma no cartório de Puiarés, e colocaram o selo do cartório aqui, isso contrastado porque o site do tribunal tem, para quem destina os selos, o número de selo, série e o cartório é que se destina. Então, o cartório ali da Castro e Silva, que é o destinatário. Então, com esses documentos, essas 3 procurações falsificadas, fizeram um aditivo e registraram na junta comercial sem o conhecimento das sócias. O juiz de primeira instância reconheceu a plausibilidade do direito e deu a antecipação de tutela. Porém, depois, alegando falta de prova, que não teria havido o inverso de prova, revogou e julgou a ação improcedente. Bom, 3 pontos importantes. As sócias da empresa, que são as autoras, alegaram que não venderam a empresa. Segundo, que não assinaram a procuração. Terceiro, que não receberam qualquer pagamento. Então, o ônus da prova de que compraram, pagaram e receberam a procuração seria dos promovidos, e não das promoventes. Mesmo assim, foi entendido desta forma. Feito tudo isso, antes da sentença, teve uma antecipação de tutela. Ao ter antecipação de tutela, os terceiros interessados que só compraram um imóvel, são 3 imóveis, só compraram um imóvel, entraram com um agravo de instrumento aqui no tribunal. O promotor de justiça analisou tudo direitinho e deu um despacho para o não provimento do agravo de instrumento, por ser uma peça imprópria, tanto a contestação, porque era de terceiro, e tanto o agravo de instrumento, porque também era de terceiro. E assim teria que ser, obviamente, um embargo de terceiro, que é o caso. Feito tudo isso, nós entramos com essa apelação. A apelação consiste exatamente, primeiro, em que os promovidos não foram ainda citados. Segundo,
os promovidos nunca vieram aos autos do processo para petição nenhuma. Terceiro, que quem está impulsionando o processo são terceiros interessados que por procedimento inadequado e que não têm legitimidade para contestar a ação na qual eles não são parte. Em resumo, é isso. Destino da ação, obviamente que o senhor sabe mais do que eu. Se considerado a revelia, porque foi do endereço 3 vezes e eles não receberam a citação, seria improcedente a ação. Se por acaso considerar que ainda não foi complementado o ato de citação, obviamente os atos estão nulos e voltaria à origem para começar toda a instrução processual. Nesse sentido, eu peço o reconhecimento e o provimento da nossa apelação. Antes da continuidade, no início, Vossa Excelência afirmou aí sobre o relatório que teve aí eu não sei, queria o conceito do relatório. Porque o relatório... Aí eu pergunto ao desembargador Max William, vai ser retificado o relatório ou vai permanecer o mesmo? Não, senhora presidente, o relatório é o que se encontra nos autos. Pronto, então está certo. Então, já entendi. Doutor, Vossa Posso Excelência, proferir os votos? que o relatório é o que está no processo. Certo. O relatório do processo consta, Excelência, Hum. que os requeridos contestaram e eles não contestaram. E no relatório tem que eles contestarem. Exato. E o relatório permanece assim. Exato. Então, fica a critério aí do desembargador Max depois analisar e ver o que o advogado disse. Senhora presidente, eu reitero que o relatório é o que se encontra nos autos. Qualquer insurgência contra isso, o advogado toma a medida que entender necessária. Então fica... Entendeu, doutor? Porque quando se iniciou a sustentação, na realidade nem se iniciou a sustentação. Apenas eu perguntei se Vossa Excelência dispensava a leitura do relatório e Vossa Excelência se surgiu, falou do relatório e continuou como se fosse a sustentação. Então, qualquer coisa, algo que Vossa Excelência não concordar, poderá posteriormente recorrer com embargos da maneira assim que Vossa Excelência entender. Ao relator desembargador Max Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento de Vossa Excelência, eminentes pares. Cumprimento igualmente o doutor José Damasceno de Sampaio, parabenizo pela sustentação. Passo, então, a leitura do voto, adiantando que as teses levantadas na apelação e na sustentação oral foram enfrentadas, todas elas, no voto. Caso em exame. Apelação civil interposta por sócios administradores da empresa, em fase de sentença que julgou improcedente os pedidos de nulidade de aditivos contratuais e indenização por danos morais e materiais, com a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar, primeiro, a validade dos aditivos contratuais registrados na junta comercial, com foco na autenticidade das assinaturas dos sócios, e 2, o cumprimento do ônus da prova por parte da autora, na demonstração da falsidade das assinaturas e da irregularidade dos registros. Razões de decidir. Conforme o artigo 373, inciso 1 do CPC, cabe à parte que alega a falsidade da assinatura nos aditivos a apresentação de provas concretas. A mera alegação de falsificação não desqualifica os atos contratuais. 4. A ausência de laudos periciais ou provas robustas impede o reconhecimento das assinaturas como falsas. A continuidade da administração pelos réus, sem impugnações anteriores, reforça a presunção de validade dos atos. 5. A revelia dos réus não dispensa a autora de comprovar suas alegações, conforme artigo 344 do CPC. Dispositivo e tese, recurso desprovido, mantendo a sentença de improcedência e os honorários fixados. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu voto acompanhando o eminente relator, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo.
Pronto, o 03 do SAG. A doutora Jamila estava presente, mas, pelo que me consta, agora está ausente. Acho que ela deve ter saído. Apelação, o relator, Raimundo Nonato, da apelação cível de número 001 411 052 2006, da 4ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Doutora Jamila Barreto, do SAG 03. Só mais uma vez. Doutora Jamile Barreto, advogada da parte apelante. Pronto, senhora presidente. Eu já estou pronto aqui para leitura apenas da parte negritada. Então, a palavra ao relator desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente. Muito obrigado. Ementa, direito civil e processual civil, apelação civil, ação de indenização, oscilação na rede de energia elétrica, interrupção do serviço de clínica de imagem, lucros cessantes não comprovados, dano moral demonstrado, recurso parcialmente provido. É como voto. Eu, como votante, acompanho na íntegra o voto do relator. Ao desembargador Max William para o voto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. O próximo. 102 do PJE. O relator desembargador Paulo de Tasso, uma apelação civil de número 016 290 021 2019. A advogada doutora Sandy Mendes. Senhora presidente, pelo que consta, apenas a doutora Sandy Mendes que se inscreveu para sustentar oralmente, né? Somente a doutora Sandy Mendes que se inscreveu para a sustentação oral nesta apelação, né? Só. E pelo que consta aqui, ela confia? representa a parte apelada. É isso? Então, Só tem ela aqui mesmo, no roteiro. nós estamos conhecendo o recurso e negando provimento. Não sei se a doutora Sandy ainda tem interesse em proferir a sua sustentação oral. Não, o senhor, já antecipando que foi dado provimento ao recurso, desse provimento ao recurso, eu, como parte apelada, só precisaria saber em relação à majoração dos honorários e a não concessão de justiça gratuita à empresa apelante. Foi concedida a justiça gratuita à parte apelante por estar em falência. Certo. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia, doutora Sandy. Boa semana. Um momento, pode permanecer na tribuna. Ao desembargador relator Paulo de Tasso para o voto. Apelação civil, ação de obrigação de fazer e capacidade financeira da apelante comprovada documentalmente. Deferimento da gratuidade judiciária, alegação de suficiência de prazo para cumprimento da tutela de urgência, ausência de alegação tempestiva de justo motivo e de pedido para prorrogação, manutenção da multa combinatória, atraso na prática de atos unilaterais, princípio venire contra facto próprio, convolução da recuperação judicial em falência, stay period, inaplicabilidade, julgamento sobre a pertinência das astrentes, competência do juízo da demanda original, recurso conhecido e desprovido. É como eu voto, senhora presidente. Acompanhe a relatoria, presidente.
Senhora presidente. Comenta que estava desligado, tenho que repetir. Tendo os eminentes jogadores acompanhado o voto do relator, proclama o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Senhora presidente, eu tinha um pedido a fazer em relação à minha idade, de um outro processo que vai ser julgado, da relatoria do desembargador Marcos William, nessa sessão. Eu não vou fazer sustentação oral, mas é uns embargos de minha autoria, em prol de um cliente meu, em que restou duas omissões na sustentação que eu fiz aqui na época. Mas aí eu estaria pedindo apenas a prioridade, só isso. O número do processo, procurador? É o 0030-003-94-2019. Pronto, 36, o PJE. É o embargo de declaração de número 003 e 0003-94-2019. Isso. O relator desembargador Marcos William. Então, a palavra ao desembargador relator Marcos William para o voto. Muito obrigada, eu vou aguardar. Pois não, senhora. Posso permanecer? Pois não, senhora presidente. Passa, então, a leitura da ementa do voto. Caso em exame. Embargos de declaração opostos por Lege Soluções Aduaneiras Eireli contra acórdão que havia negado provimento a embargos de declaração anteriormente interpostos pela parte contrária. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, requerendo suprimento da omissão e a fixação de verba correspondente. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão no acordo quanto à aplicação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, previsto no artigo 11, no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, quando do não provimento dos embargos de declaração da parte adversa, considerando que tal recurso não inaugura nova instância recursal. Razões de decidir. Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas em casos taxativos do artigo 1022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A majoração dos honorários advocatícios, previsto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe o trabalho adicional do advogado em instância recursal superior, o que não ocorre no julgamento de embargos declaratórios que não constituem novo grau de jurisdição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que os embargos de declaração não ensejam majoração dos honorários previsto no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Não há omissão no acordo embargado, pois a hipótese legal de majoração não se aplica aos embargos de declaração, razão pela qual o pedido da parte embargante é juridicamente inviável. Dispositivo em tese, embargos de declaração rejeitados. É o voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. O relator, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Eu acompanho o relator. Súmula 18, TJ. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Mais uma vez, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo. O próximo é o 124 PJE, item 124, do PJE. O relator desembargador Paulo de Tarso, o agravo de instrumento de número 300.896/2025. O advogado da parte agravada, Francisco Itaécio Bezerra Filho. 124, PJE. Senhora presidente, eu peço só um minutinho, só para...
Itaécio, né, está na tribuna, pela parte agravada. Agravado. Isso, doutor. Só um minutinho, doutor Itaécio, por favor. Consigo abrir ele aqui. Gravada. Gravada. Isso. Nós estamos mantendo a decisão. Ele está com o microfone aberto. O relator Paulo de Tarso para o voto. Vamos lá, senhora presidente, que sugestão no seguinte sentido de emenda. Direito civil e processo civil. Agravo de instrumento em ação de inventário. Herdeiro que deve arcar com os gastos e despesas pessoais. Espólio que só responde pelas dívidas do falecido. Remoção da inventariante, medida excepcional, inexistência de comprovação de justa causa para a remoção do novo inventariante. Dúvida quanto à condição de cônjuge supérstite. Ausência dos requisitos para concessão de tutela provisória. Probabilidade do direito não demonstrada, perigo de dano não comprovado. Forte indício de fraude documental, ordem de nomeação de inventariante não é absoluta. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ônus que competia a agravante. Artigo 373, inciso 1 do CPC. Poder Geral de Cautela, artigo 297 do CPC. Recurso conhecido e desprovido, decisão agravada mantida. É com meu voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Acompanho na íntegra o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. Obrigado, desejo um bom dia e um bom resto de trabalho a todos. Apelação civil 147 do PJE 147. O desembargador Paulo de Tarso, relator. O advogado da parte apelada, Francisco José Coelho. Francisco José Coelho. Não, Manuel Ribeiro Holanda. Também só peço um minutinho para o doutor. Apelação civil de número 027 900 627 2023. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim. 15 minutos para sustentação. Senhora presidente, peço só um minutinho. Estou aqui abrindo também aqui o... Aí, 147. O doutor Francisco José Coelho, pela parte apelada. Nós estamos mantendo a decisão do primeiro grau, doutor. Oi? Doutor José. Estamos mantendo a decisão, né? Desprovendo o recurso. Então, acho que dispensa a sustentação, já que está sendo mantida. Agradeço. Agradeço a vocês. Pode permanecer até o julgamento final. Ao relator desembargador Paulo Tarso para o voto. Pois não, senhora presidente, o direito do consumidor, apelação civil, tratamento oncológico, cirurgia robótica, prostatolvesica, o nome é aqui, que o nome de em inglês era mais fácil. Né? Radical por videolaparoscópica, né? Enunciado número 608 da súmula do STJ, resolução normativa número 456 de 2021 da ANS. Anexo 1 da RN 465 da ANS. Dano moral e arbitramento equitativo, recurso conhecido, desprovido. É com meu voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Acompanho na íntegra o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. Bom dia a todos. Obrigado. Não, ainda está... 103 do PJE 103. Paulo de Tarso, relator. Desembargador. Apelação civil de número 025 9580 97 2021.
apelação civil 025, 958, 097, 2021. O advogado doutor Matheus. Da parte apelante. Pronto. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, Excelência. 15 minutos para sustentação. Excelência, perdão. Quanto ao dispositivo, né? Seria possível, será mantida a sentença? O tribunal está entendendo dessa forma. Vamos lá. Excelências, serei breve, mas cordial em minhas honras iniciais. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa dos eminentes embargadores aqui votantes, representantes do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Excelência, esse é um caso que eu gostaria inicialmente de dizer o nome da parte apelante. Maria Isabel Damasceno Martins Fernandes, uma então aluna do curso de odontologia da Universidade de Fortaleza, que no terço final do seu curso, já com a dificuldade, né, de conseguir honrar com os pagamentos das mensalidades mensais, buscou um financiamento. Esse financiamento, todos nós conhecemos, o FIES, ele teve sua primeira crise ali um pouco antes da pandemia, em 2018, quando o governo federal passou a usar intermediadores privados, bancos privados, e no caso aqui de economia mista, para fazer esse financiamento. Foi então que a minha cliente procurou o PFIES, que seria esse programa de financiamento estudantil intermediado pelo Banco do Nordeste, um dos maiores bancos de desenvolvimento econômico da América Latina. E essa ação, Excelências, ela é, antes de mais nada, uma denúncia da apelante em face da falta de profissionalismo e das diversas falhas na prestação de serviços provocadas pelo BNB, o Banco do Nordeste. Essa relação iniciou em 2018, quando houve esse contato inicial para adesão ao financiamento estudantil, e finalizou em 2021. Então, tivemos todo esse lapso temporal de falha na prestação de serviço. Eu gostaria de iniciar, até sendo bem assertivo, no que disse a sentença, certo? O julgador de primeiro grau entendeu que, primeiro, não haveria que se aplicar aqui o Código de Defesa do Consumidor, mas, como sabemos, o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica, sim, às instituições financeiras. E trazemos aqui um precedente do próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará, da segunda Câmara, no caso do doutor Carlos Alberto, em que a ementa do precedente é preliminar de legitimidade passiva não conhecida, contrato de financiamento estudantil, FIES, relação de consumo, falha na prestação de serviço, dano moral configurado, quanto arbitrato de maneira proporcional. Ou seja, temos aqui um precedente que ele aplica, sim, o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento estudantil. E isso é importante porque a própria sentença consignou que a parte apelante não teria conseguido se desincumbir do seu ônus probatório, de demonstrar as cobranças abusivas que ela vinha sofrendo. Porém, justamente por falarmos em aptidão da prova, essa ação ela foi proposta não somente com esse intento indenizatório, mas ela foi proposta com um intento bem básico. Até hoje, passados quase, vou pôr dessa forma, né? Passado 6, 7 anos do início dessa relação, a apelante ela não sabe o quanto devido. Ela não sabe o quanto devido. Existem diversas trocas de e-mail no processo, juntados com a petição inicial, em que se demonstra que nem mesmo o banco ele sabe esse quanto devido. Isso fica claro a partir das cartas de cobrança.
foram encaminhadas diversas cartas de cobrança, a apelante e o avalista do contrato foram incluídos no CADIM e no SPC, e em várias cartas de cobrança, elas vinham com valores diversos. Eu vou citar aqui algo bem emblemático, que foram cartas de cobrança que elas foram emitidas com vencimento para julho de 2021. Uma com o valor de R$ 45 mil, uma com o valor de R$ 45 mil e outra com o valor de R$ 3 mil para o mesmo vencimento, o que mostra, mais uma vez, a falha nessa prestação de serviço e com o dever de informação. Mas não é só isso que essa ação longa, que essa ação complexa, ela busca trazer. A falha na prestação de serviço, ela se deu inicialmente já no primeiro semestre. Houve um contato inicial em 2018, no final de ano de 2018, para que a apelante pudesse cursar já o semestre de 2019.1 com financiamento. Houve um atraso de um semestre para a assinatura desse contrato, de modo que a apelante ela teve que cursar todo esse semestre a descoberto, tendo que arcar com uma dívida, até deixando uma dívida em aberto, confiando que no futuro esse contrato viria a ser assinado. Outro ponto que eu gostaria de trazer e que a gente trouxe muito bem na apelação seria um infortúnio, que aos 23 anos, infelizmente, a apelante ela veio a ser diagnosticada com câncer de mama, às vésperas de uma pandemia mundial da Covid. E o que nós trazemos nessa apelação é que, não em relação à doença, mas tudo que transcorreu durante a pandemia e durante os semestres que vieram, eles foram extremamente degradantes. Foi uma via crucis para a apelante lidar com o banco, que não prestava a informação devida, que se negou e demorou meses para prorrogar o contrato de financiamento e que, em um primeiro momento, inclusive, teria se negado a suspender o contrato para que ela pudesse fazer o tratamento. Mas, após suspenso, nós trazemos também que houve essa demora na prorrogação desse contrato. Outro ponto, o que demonstra a crassa falha na prestação de serviços, foram repasses indevidos. Como funciona o financiamento? Nesse financiamento, o estudante ele arca com 35% do valor do valor da sua mensalidade. O restante ele é arcado pelo financiamento, pelo banco, e é repassado à instituição de ensino, no caso aqui a Unifor. Após diversas idas da apelante à agência do Banco do Nordeste, foi visto que foram feitos repasses a maior, repasses em que a apelante ela cursava o valor X naquele semestre e o banco repassava o Y, a maior, que lá na frente, obviamente, ele viria como forma de dívida para pagamento. Dívida essa, mais uma vez, é muito importante ser assertivo nesse sentido. Dívida essa que nem um banco sabe e que nem a estudante até hoje, já formada, no início de sua carreira profissional, sabe. Não se sabe se a estudante ela deve 10, 20, 40, 70 mil reais. Não há nos autos nenhum balancete, não há nos autos nenhum relatório de dívida, não há na defesa do banco dizendo a apelante, a promovente desse caso deve X. E isso foi utilizado para que fosse pronunciada a improcedência desse processo. Porque o próprio julgador de primeiro grau, ele entendeu que aos autos não veio os balanços, aos autos não veio provas contábeis e técnicas a respeito da dívida. Mas é justamente essa a finalidade dessa ação. É que, de acordo com a aptidão dessa prova, o banco pudesse fazer essa apresentação. Fizemos esse pedido em audiência inicial, que veio a ser deferido. Os nossos pedidos aqui, eles, mais uma vez, eles extrapolam a seara indenizatória. Existem pedidos aqui que são feitos de seara de obrigação de fazer. Em primeiro momento, que o banco forneça essa dívida, o valor dessa dívida, o balanço dessa dívida, o que está sendo cobrado e o que já foi pago. Em um segundo momento, que haja a obrigação de fazer na emissão desses boletos, para que a própria apelante ela possa realizar esse pagamento.
e ela possa se livrar dessa dívida, desse fardo, que carrega não só desde a faculdade, mas até hoje na sua vida profissional. É como requeremos. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e finalizo a minha sustentação. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Paulo Tasso para o voto. Pois não, senhora presidente, eu tive o prazer de receber o doutor Matheus ontem lá no gabinete, e já era final da tarde, né? O doutor Matheus, a cabeça já sem funcionar direito, e por isso que eu achei por bem ouvi-lo novamente aqui na tribuna e também dar oportunidade aos demais votantes, né, que escutassem os seus argumentos, os argumentos dele. Então, doutor Matheus, eu vou precisar estudar melhor esse processo, rever algumas coisas dele, né? Já tinha lançado o meu entendimento, o voto já estava pronto, mas diante da sustentação de Vossa Excelência, da tribuna, eu me sinto aqui na necessidade de revisitar esse voto. Então, por conta disso, senhora presidente, eu solicito o adiamento, né, desse feito. Eu vou tirar de mesa, quando eu retornar no dia 24 de setembro, vou tirar férias, doutor Matheus, eu retornarei já com a minha definição. Solicito a Vossa Excelência a retirada de mesa dessa apelação. Pedido deferido. Excelências, agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. É, 89, PJE. Item 89, PJE. O relator desembargador Paulo de Tasso. Um agravo de instrumento de número 062 156 237 2024. O advogado da parte agravada, Walter Rafael Maciel Bezerra. Um jeito. Tá me dando sono. Interlocutória, né? Gravado. Então, dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, excelência. 15 minutos para sustentação. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento essa Câmara, pessoa do excelentíssimo senhor relator, desembargador Paulo de Tasso. Estendo os cumprimentos a todos os membros dessa corte, cumprimentando também os colegas advogados e advogadas, servidores desta casa. Nessa tribuna, excelências, para sustentar a legalidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 31ª Vara Cível da comarca de Fortaleza, que concedeu parcialmente a tutela provisória, uma ação movida pelo agravado em face da requerida e aqui agravante, Plano de Saúde Unimed, quanto ao reajuste do plano de saúde, que ao completar 59 anos de idade, houve um reajuste de mais de 90%, praticamente dobrando o valor da mensalidade que era paga à época, ainda em 2023, quando
o agravado completou 59 anos de idade. Hoje ele já é idoso. Na decisão interlocutória, foi concedido, além dessa tutela pleiteada, que também foi concedido também a inversão do ônus da prova, em nome do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a requerida Unimed fornecesse nos autos o histórico de contratação do requerente com todos os reajustes praticados ao longo do período de contratação do plano de saúde. Sobre esse ponto especificamente, gostaria de chamar a atenção a esse fato, porque esse histórico ele não foi apresentado em contestação, também não verifiquei nos autos do agravo de instrumento. E essa informação ela é essencial para o deslinde do feito, principalmente após o advento do tema do STJ que pacificou em parte a questão, que é exatamente o tema 952, que de fato ele alicerçou a legalidade desses reajustes por idade, quando previsto no contrato, como é o caso, mas asseverou, principalmente no inciso 3 do tema, desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, que concretamente, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Daí, excelência, porque chama a atenção novamente para a importância dessa documentação determinada na decisão de primeira instância, porque sem o histórico dos pagamentos realizados e dos reajustes praticados ao longo do tempo de contrato, impossível se verificar se esse reajuste ocorrido em 2023, quando o requerente, aqui agravado, completou 59 anos, ele se enquadra nos requisitos do tema do STJ ou não. E a ausência dessa documentação, ela não permite aferir de plano, pelo menos em um juízo de cognição sumária, como foi na decisão interlocutória de primeiro grau e de praxe no agravo de instrumento, que se possa aferir a legalidade do reajuste praticado pela Unimed, que de fato foi abusivo. Nesse sentido, para robustecer ainda mais a minha tese, a própria Unimed, em primeira instância, percebendo que não apresentou documentação hábil a comprovar a legalidade do reajuste aplicado, que em verdade é abusivo, ela requereu a prova pericial para tentar provar o alegado, tendo em vista que a única documentação que apresentou em contestação foi o contrato escrito, assinado pelas partes, se tratar de um plano coletivo, todos que integram aquela entidade. Mas não se desincumbiu do ônus previsto na legislação consumerista e à luz do tema 952 do STJ, do seu ônus processual de demonstrar a legalidade do reajuste aplicado. Então, do ponto de vista material, nós sustentamos a legalidade da decisão, a abusividade da cláusula que determinou o reajuste em mais de 90%, e do ponto de vista processual, requeremos o desprovimento do agravo de instrumento, tendo em vista que não há nos autos documentação hábil a comprovar que esse reajuste praticado atende aos ditames da legislação consumerista e do tema 952 do STJ. Então, com essas palavras, eu agradeço a Vossa Excelência e reiterando nosso pedido de desprovimento do agravo. Ao relator esbargador Paulo Tasso para o voto. Pois não, senhora presidente. Nós estamos aqui, doutor Galtos, dando um parcial provimento apenas no sentido de que um contrato não pode ficar sem qualquer reajuste, né? Então, está aplicando o reajuste normal da Agência Nacional de Saúde e mantendo a perícia autorial que foi determinada. Eu não vou sugerir aqui a seguinte emenda: agravo de instrumento, plano de saúde, reajuste por critério etário, contrato de modalidade coletiva,
temas repetitivos 1016 e 592 do STJ, inexistência de perícia autorial apta a determinar o percentual devido, impossibilidade, aí, no caso aqui, doutor Galter, que é a parte que ele está dando parcial provimento. Possibilidade de suspender o reajuste de forma arbitrária, aplicação provisória dos índices previstos pela ANS. Então, enquanto não for realizada essa perícia autorial, o contrato deve ser reajustado conforme previsões ou previsão da ANS. Recurso conhecido e parcialmente provido é como eu voto, senhora presidente. O desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Vamos aguardar aí o deslinde do processo, está no final, tem a perícia, que dá uma tutela antecipada, que não agrava instrumento satisfativa, é inseguro. A gente tem que colher tudo para, no final, ver quem tem ou quem não tem razão. É por isso, Celestino, inclusive, nesse caso, nós somos justamente agravados, né? E se fosse concedido o pleito do agravante, haveria a irreversibilidade, porque o agravado iria pagar, mas agora nós vamos aguardar a perícia aí, conforme foi dito pelo relator. Perfeito. Muito obrigado, bom trabalho a todos. O próximo. 107 do PJE, o relator desembargador Paulo de Tarso. Maria Tereza Braga Câmara, a advogada da parte agravante. Agravo de instrumento de número 063-589-79-2022. 107. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Dispenso, excelência. Senhora presidente, só para também deixar, para esclarecer um pouquinho aqui, que o agravo interno também vai ser julgado simultaneamente. O agravo instrumento e agravo interno. O julgamento será simultâneo. Sim, porque eu não fiz o complemento. Aqui é o agravo de instrumento e vai ser decidido também julgado o agravo interno. Deixa eu olhar aqui, né, agravo de instrumento. Então, será qual o do agravo interno? Olha aí o número que eu não estou vendo. Sim. Certo, um processo é 50, aqui é de 50 mil e o outro aqui. Não, aqui já é. Aqui é PJE. Então, pronto, então serão julgados os dois processos. Os dois recursos. A agravante, a exigir desenvolvimento. Doutora, Vossa Excelência dispensou a leitura, não foi isso? Dispenso. 15 minutos para sustentação. Obrigada. Aproveito a oportunidade, né, para... Boa tarde, já não é mais bom dia, mas boa tarde a todos. Quero cumprimentar Vossas Excelências, desembargadores aqui presentes dessa colenda Câmara, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, servidores aqui presentes. E vou ser bem objetivo em relação a esse agravo de instrumento e agravo interno, né, como o desembargador mencionou. Me permitam fazer uma recapitulação em relação ao processo que tramita no primeiro grau. A ação foi proposta pelo agravado, o senhor Rafael, foi proposta uma ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Então, resta claro e expresso pelo pedido da parte autora que o bem tutelado e a expectativa, a pretensão dele com essa ação será a rescisão do contrato e a restituição dos valores, e não mais os imóveis que foram adquiridos e são objetos do contrato que se pretende rescindir. Ocorre que,
Na mesma ação inicial, a parte autora também pleiteou uma tutela de urgência, pedindo a indisponibilidade desses 25 lotes que são objetos do contrato que ele pretende a rescisão, certo? Eu represento a SG Desenvolvimento e aqui cabe eu fazer um esclarecimento sobre a posição dela nessa relação jurídica. A SG Desenvolvimento é uma terceira adquirente de boa-fé que adquiriu parte dos lotes da Espírito Santo, que foi a efetiva vendedora da relação discutida entre o autor e a Espírito Santo, né, que ensejou a relação contratual que ele pretende a rescisão. Então, a SG Desenvolvimento, trata-se, né, de uma venda em duplicidade dos lotes, mas a SG Desenvolvimento é uma empresa terceira que adquiriu lotes que estavam livres e desimpedidos. Portanto, a decisão que se pretende aqui reformar, através desse agravo de instrumento, ela determinou a indisponibilidade desses 25 lotes. Argumentamos no agravo de instrumento que essa medida, inclusive, é incompatível com a própria pretensão da parte autora, uma vez que a pretensão dele é a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, e não necessariamente os lotes que estão sendo discutidos. Então, a medida liminar acabou por constringir o patrimônio de uma terceira empresa alheia a essa relação, a princípio discutida, e que formalmente é a proprietária desses lotes, lhe causando consideráveis prejuízos. Então, o objetivo do agravo de instrumento seria realmente a reforma dessa decisão liminar, uma vez que ela atinge o patrimônio de terceiros e que a pretensão da parte autora não é necessariamente esses lotes, mas sim salvaguardar o seu direito de restituição dos valores pagos. E aí eu faço apenas um destaque aqui. A relação, a princípio, ocorreu entre o senhor Rafael e a empresa Espírito Santo. A empresa Espírito Santo é uma empresa ativa, certo? Que tem patrimônio próprio e que poderia, sim, resguardar o direito do autor através de outros bens ou mesmo valores em pecúnia que poderiam ser constritos até o final do processo, sem a necessidade de se atingir um patrimônio de terceiro que é de fato proprietário dos bens e que é um terceiro adquirente de boa-fé que não tinha nenhum conhecimento sobre essa relação prévia. Então, o nosso objetivo é a reforma dessa decisão interlocutória que conferiu a medida liminar em primeiro grau e, enfim, fico à disposição aqui para eventuais esclarecimentos e agradeço a atenção. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto, como relator. Pois não, senhora presidente, eu propus o seguinte: agravo instrumento e agravo interno. Decisão primeira que defere a tutela provisória para determinar a verbação de gravame de inalienabilidade e intransferibilidade de vários lotes. Então, estou trazendo aqui os lotes aqui na emenda, não vou lê-los, questões óbvias. Todos os objetos da matrícula 4599 do terceiro ofício de imóveis da comarca de Aquiraz, né? Comarca, com cartório Joaquim Pereira. O agravado adquiriu de Espírito Santo Investimentos Imobiliários 25 lotes, pelo que pagou o total de 2,5 milhões de reais. Todavia, após a quitação dos imóveis, o recorrido não logrou efetuar o competente registro cartorário, sobrevindo o conhecimento de que os bens haviam sido vendidos para a agravante SG Desenvolvimento Urbanístico e Imobiliário Limitada. Possível descumprimento contratual por parte da vendedora agravante. Não detectada qualquer teratologia a ser corrigida, desprovimento dos dois recursos. É como eu voto, senhora presidente. E os demais argumentos trazidos na tribuna foram devidamente enfrentados no decorrer do voto. Assim como me manifesto, senhora presidente. Ao desembargador Armando Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente. Eu acompanho o relator, presidente. O desembargador Paulo Tarso, aqui no acórdão,
para não haver nenhum, assim, um embargo em relação a isso, eu acompanho entre o voto do relator, mas no acórdão, tem assim, a campo unanimidade pelo desprovimento do agravo de instrumento do agravo interno. E no final tem nega o agravo de instrumento e o agravo interno. Então, eu acho que é só fazer essa correção, desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno. Porque pode o advogado dizer assim, não tem nenhum agravo de instrumento do agravo interno, não foi colocado aqui, porque eles vão ter acesso. Só foi mesmo um equívocozinho que está sendo retificado e ver se o esbargador concorda. Você olha o acorde e olha o final, está diferente. No acorde tem desprovimento do agravo de instrumento do agravo interno. E no final tem desprovimento do agravo de instrumento. Né, só para botar o I. Porque para o advogado dizer que não existe nenhum agravo de instrumento do agravo interno, a gente tem que, para dizer que... Está corrigido. Fica retificado, só para dar mais para o advogado embargar, só baseado nisso aqui. Proclamação do resultado. A Câmara por unanimidade conheceu do recurso para... Cadê? Vamos para o 107, eu conversando, não olhei. Pronto. Proclamação do resultado. A Câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Foi negar provimento a ambos os recursos. Isso. Obrigada, excelências. Tenham um bom dia, uma boa semana, bom trabalho. Pronto. Os presenciais já terminaram. Agora faltam o quê? Virtuais, cadê o desembargador? Meu Deus. O 29 do PJE. Agravo de instrumento número 063-3403-29-2024. O relator desembargador Max Willam e a advogada da parte agravada, Rafaela Haken Albuquerque. Rafaela, se encontra... Deixa eu chamar aí no chat, ver se der certo. Tá? Pela segunda vez, doutora Rafaela, advogada da parte agravada, se encontra... Não? Simara, se encontra? Então, vamos ao relator desembargador Marcos Willam para o voto. Pois não, senhora presidente. Vou ler só, então, a parte negritada da emenda, e que está no seguinte termo: direito civil e processual civil, agravo de instrumento, tutela provisória de urgência, publicações em rede social, ausência dos requisitos legais, desprovimento. Como voto, senhora presidente? Ao desembargador Paulo Tasso para o voto. Com o eminente relator, senhor. Ao desembargador Raimundo Donato para o voto. Acompanho o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo. Ainda falta quanto? Nenhum. Ele achou bom ver essa palavra, nenhum. Palavra nessa frase. Chega, se alegrou. Vamos lá. O item 36 do SAG. Item 36. O 3636 do SAG. 36. É da terceira vara da infância e da juventude. É uma apelação de... O relator desembargador Raimundo Donato. 36. Pronto. É a apelação civil de número 022-134204-2024. O advogado da parte apelada
A advogada, no caso aqui, Leiliane, se encontra? Da parte apelada. Ela pediu sustentação. Procura aí, meu Deus. Tá? Ela está na sala ela virtual? Se encontra, mas não se manifesta. Então, senhora presidente, eu vou fazer a leitura da ementa. Pois passa a palavra ao relator desembargador Raimundo Nonato para o voto. Senhora presidente. Só um momentinho. Pois não. Como ela está presente a terceira vez, a advogada da parte apelada, Leiliane Fama, se encontra? Então, pode proferir o voto, desembargador. Senhora presidente, a ementa é apelação civil, direito de família, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, suprimento judicial de autorização paterna para viagem internacional de menor, um transtorno de espectro autista, TEA, residência definitiva no exterior, deferimento, autorização temporária por 2 anos, melhor interesse da criança, dedicação materna aos cuidados especiais, ambiente estável no exterior, manutenção da sentença, recurso desprovido. Acompanhe o voto do relator na íntegra, desembargador Maxime para o voto. Acompanhe o voto do relator na íntegra, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Qual o próximo? Ainda está cedo, 243. Aqui o relator desembargador Max William, número 14, PJE. Agravo de instrumento de número 300.829.996/2025. De relatoria da Axila, que eu já havia dito. O advogado da parte agravante, Roberto Carvalho, se encontra? Olha se ele se encontra aí, Roberto Carvalho. Tá? Ele está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Excelência. Pronto. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, Excelência, porque se houver a manutenção, não há nem a necessidade. Senhora presidente, só questão de ordem. Aqui pelo sistema do voto provisório, está sendo favorável a cliente do senhor advogado, do Roberto. Gostaria de saber se ele dispensa a sustentação oral. Sim, claro, sem dúvida. Desembargador Marcos William, eu só estou na dúvida que ele falou manutenção. Ele é a parte agravante. Doutor Roberto, o senhor fala em nome do agravante ou do agravado? Do agravante, o senhor Dorival França. Do agravante. Exato. Então o senhor não postula a manutenção, não. O senhor quer a reforma. Desculpa, Excelência. Como foi concedido, né, o efeito suspensivo no agravo da ordem de prisão? Sim, o senhor postula. Mas como nós estamos julgando o agravo, o senhor tem que postular. O senhor postula aqui o provimento do agravo. Sim. Então, pronto, senhora presidente. Posso ler, então, aqui? Então, a palavra ao relator desembargador Maxime para o voto. Pois não, senhora presidente. Vou ler, então, só a parte negritada. Direito civil e processual civil, agravo de instrumento, execução de alimentos pelo rito da prisão. Inadimplemento involuntário e excusável. Pagamentos parciais comprovados. Prisão civil afastada. Recurso provido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tasso para o voto. Com o relator, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Muito obrigado, Excelências. De nada. Um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, doutor, para o senhor também.
o 13 do SAG. O relator Raimundo Nonato. Apelação civil Barbalha, primeira vara civil da comarca de Barbalha, de número 000-404, 746-2000. 2000? O advogado da parte apelante do caso, José Dalmo Ribeiro, Aqui está José Dalmo Ribeiro. Isso, excelência. É da parte apelante, não é certo? Deixa eu ver aqui. Dispensa a leitura do relatório. Sim. 15 minutos para sustentação. O desembargador Raimundo Nonato é o relator. Já localizou, desembargador? Vamos aguardar. Ele é da parte apelante. Apelante. Nesse caso, senhora presidente, o meu voto é no sentido de conhecer do recurso, do apelo, e dar-lhe provimento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante à verba honorária. Eu acho que é favorável até o nobre advogado. Tem. Não, aqui tem seu voto provisório. Então, pergunte a ele se ele ainda insiste na sustentação. Vai? Doutor, o nome do doutor é o José Dalmo Ribeiro Cruz. Doutor, Vossa Excelência tem interesse em fazer a sustentação oral? Não, excelência, dispenso. Agradeço. Então, eu vou... Palavra ao desembargador relator Raimundo Nonato para o voto. Eu vou apenas fazer a leitura da ementa da parte negritada. Apelação cível, cumprimento de sentença, sentença extinta por ausência de interesse processual, reforma parcial do julgado originário, em grau recursal, sem alteração da distribuição das sucumbências, honorários advocatícios mantidos, coisa julgada, imutabilidade, possibilidade de execução da verba honorária. Esse é o meu voto, senhora presidente. Acompanhe o voto do relator na íntegra. Passa a palavra ao desembargador Maxwell para o voto. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. O próximo. Obrigado, excelências. Bom dia. Boa tarde. Número 33, do SAG, o relator desembargador Raimundo Nonato. 33 do SAG. É uma apelação civil de Juazeiro do Norte, a primeira vara civil, de número 000-547-520-2018. O advogado da parte, mas é parte apelante, olha assim, né? Porque os dois pediram por sustentação. Que tem duas apelações, tanto a parte apelante e a parte apelada, são duas, certo. O doutor Alisson Duarte Silva Lima. Estou presente. Da parte de Aderson. É Aderson o nome dele, doutor? Tavares Bezerra Júnior. Aqui tem Aderson, depois o advogado Edson Aderson. Pronto. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Excelência. Presidente. 15 minutos para a sustentação, diga. Só indagando aqui, o nobre advogado, doutor Duarte. Doutor Duarte, Vossa Excelência está pela parte recorrente, né, no recurso principal, não é isso? Ou é no recurso adesivo? Eu estou pela parte recorrida, no recurso principal, e estou pela parte recorrente, no recurso adesivo. Então, Vossa Excelência pode fazer a sustentação oral. Pronto. 15 minutos para a sustentação, doutor. Uma boa tarde a todos. Cumprimento aos nobres desembargadores na pessoa do desembargador relator. Trata-se, presente caso, de uma ação de cobrança de honorários de comissão de corretagem na origem
processo oriundo da comarca de Juazeiro do Norte. O autor, o senhor Tiago Alcântara Martins, pleiteou o recebimento de valores que anteriormente ele informa ter no importe de R$ 91.800, referente a uma suposta intermediação na venda de um imóvel. E, posteriormente, no processo ainda de origem, ele faz uma emenda inicial e aumenta o valor para R$ 108 mil, o valor, então, pleiteado. O processo seguiu seu trâmite normal, no sentido de promover a citação do senhor Adécio Tavares Bezerra, que foi incluído no polo passivo da presente ação. Foi promovida a apresentação de contestação, houve audiência de conciliação, que restou-se infrutífera. Um ponto que merece ser bem analisado nesse processo. Após a apresentação da contestação, o autor foi intimado e apresentou réplica. Logo após a réplica, houve um despacho, às folhas 83 do processo, em que o juiz de base determinou a intimação das partes para se manifestar sobre a produção de provas. E esse despacho foi publicado. Logo após a publicação e o transcurso do prazo para manifestação sobre a apresentação de provas, foi certificado decurso do prazo sem o requerimento expresso de produção de provas, e logo após o processo foi concluído para a sentença. Na sentença, o juiz entendeu que não restaram-se comprovados, não restaram-se elementos a se comprovar a intermediação do autor no citado negócio, e julgou improcedente a pretensão autoral. Dessa sentença, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em tese, cerceamento de defesa, porque ele afirma que na inicial havia sido requerida a produção de prova testemunhal. Porém, esse requerimento não foi convalidado na ocasião do despacho saneador, que, inclusive, anunciou o julgamento do processo. E nesse caso também, nós, mesmo tendo tido o pedido autoral julgado improcedente, nós entendemos que o juiz não se manifestou a respeito da ilegitimidade da parte requerida, o senhor Adécio Tavares Bezerra. Então, na ocasião, também interpusemos recurso de apelação adesivo, requerendo a manifestação desse egrégio tribunal em relação à preliminar, que impediria até o segmento da marcha processual, ainda na origem. Então, nesse caso, passando a contrarrazoar, em regra, o recurso inicialmente interposto, nós entendemos que não existiu cerceamento de defesa quando o juiz faculta as partes em despacho saneador apresentarem as provas que pretenderiam produzir durante a instrução processual, quedando-se inerte a parte, no sentido de requerer expressamente a produção de provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ou até quaisquer outras que pretendia produzir, o juiz, e certificado isso nos autos, como de fato está certificado, basta ver a certidão de folhas 86, não existiu nenhuma violação ao exercício do direito da ampla defesa e do contraditório. O que o nosso direito veda é o julgamento surpresa dos autos. Então, o que não
e é o que não ocorreu nos presentes autos. O juiz de base anunciou o julgamento, as partes foram intimadas e deixaram de requerer expressamente a produção de provas. Então, entendemos que a sentença do juízo de base não merece nenhum reproche no que concerne a ter enfrentado todos os pontos que estavam presentes nos autos. E já em relação ao recurso de apelação adesiva, interposto pelo meu constituinte, nós entendemos que, na sentença de base, não restou-se enfrentado a preliminar suscitada, a qual alega que ele é parte ilegítima, que ele seria parte ilegítima para figurar nos presentes autos, na condição de suposto devedor dessa comissão de corretagem. Isso porque foi demonstrado nos autos que o imóvel, que foi posteriormente alienado, não era de propriedade da pessoa física do requerido, ora apelante e apelado, e sim da pessoa jurídica do qual ele hoje não é mais nem sócio. Então, nós entendemos que, na sentença, o juiz não enfrentou a questão do nosso pedido de que fosse declarada a ilegitimidade passiva do senhor Adécio, e razão pela qual nós também interpusemos recurso de apelação adesiva. Então, para não me estender mais, face ao adiantar da hora, nossas contrarrazões ao recurso interposto são no sentido de que a sentença seja mantida e, com relação ao recurso adesivo, que seja apreciada e enfrentada o pedido de ilegitimidade passiva, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do senhor Adécio Tavares Bezerra. É como requeiro, excelências. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Doutor Alisson Duarte, boa tarde. Nosso conterrâneo de Juazeiro do Norte, né? Isso. Eu vou só pedir permissão aqui à presidência para retirar o processo de mesa e trarei na próxima sessão. Ok? Tem alguns detalhes que eu tenho que observar. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom trabalho. Boa tarde. O 67 do PJE. O relator desembargador Max Willan. É uma apelação civil de número 020, 046, 385, 2023. 67 do PJE. A advogada da parte apelante, Vitória Francis Jerônimo Cunha, se encontra? Pronto, a doutora Vitória, me ouve? Boa tarde, sim, estou ouvindo. Dispensa a leitura do relatório, doutora? Sim, dispenso. 15 minutos para a sustentação. Certo, muito obrigada. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar todos os desembargadores que compõem a terceira Câmara de Direito Privado, aos servidores e advogados aqui presentes. Em resumo, a parte autora alega prejuízos por não ter contratado empréstimo consignado. O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, merecendo ser reformada essa sentença. Isso porque a parte autora em nenhum momento demonstrou que não recebeu os valores, sendo liberado os valores em sua conta bancária em 21 de novembro de 2024, conforme é possível verificar por meio do comprovante de transferência de valores devidamente anexado nos autos. Eu ressalto ainda a conduta da parte apelada que não se dispôs a depositar em juízo os valores que efetivamente recebeu, preferindo, anos depois, buscar o Poder Judiciário para questionar uma obrigação regularmente assumida.
Por outro lado, a versão do banco se apresenta amparada em documentos concretos, enquanto não há qualquer elemento probatório que indique eventual fraude ou uso indevido dos dados da parte autora por terceiros. Diante disso, a manutenção da condenação em danos materiais e morais não se sustenta, e requeremos, portanto, que seja afastada integralmente a condenação nesse ponto e, de modo subsidiário, caso mantida, que o valor dos danos morais seja reduzido de modo a refletir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E requeremos, por fim, que seja mantida a compensação dos valores. Eu finalizo a sustentação oral e eu agradeço a oportunidade em sustentar. Pronto, doutora. Terminou já? Sim. Parabéns pela sustentação ao desembargador Marcos Filho para o voto como relator. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento, Vossa Excelência, os eminentes pares, cumprimento a doutora Vitória. Passo, então, a leitura da emenda. Caso em exame, apelação cíveis interposta contra a sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não comprovado, determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou a indenização por danos morais de R$ 3.000. A autora recorre pela majoração do dano moral. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de danos ou, subsidiariamente, a restituição simples e a redução do quanto indenizatório. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, em caso negativo, se há responsabilidade do banco. E segundo, definir a forma da restituição de indébito e a adequação do valor fixado a título de dano moral. Razões de decidir. A aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva, artigo 14 do CDC, com inversão do ônus da prova, ausência de comprovação da contratação, incidência da súmula 479 do STJ. Restituição em dobro de indébito restrita, segundo modulação do ARESP 676-808 do Rio Grande do Sul, a descontos posteriores a 30 de 3 de 2021. Descontos anteriores em seja restituição simples. 5. Danos morais configurados, antes descontos indevidos sobre benefício previdenciário de um salário mínimo. Quanto indenizatório mantido por adequação às circunstâncias e precedentes. Dispositivo e tese. Recurso do banco parcialmente provido para determinar a restituição simples das parcelas descontadas antes de 30 de 3 de 2021. Recurso da autora prejudicado. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Com o eminente relator, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento para a promovida e negar provimento para a autora. Como eu não faço parte desse processo, confirma, desembargador Marcos Filho. Confirma, senhora presidente. Perfeitamente. Estou terminando. Obrigado. Pronto, e agora? Tem um vídeo de preferência aqui, o 58, o relator desembargador Marcos William. É do SAG, né? Eu não tenho. PJE, agravo de instrumento de número 063, 072, 745, 2023. O desembargador relator Marcos William para o voto. Pois não, senhora presidente. Como é um pedido de preferência, eu vou ler tão somente a parte negritada, a parte terá ainda hoje o inteiro teor do voto. Direito processual civil, embargos de declaração, ausência de omissão ou erro material, pretensão de rediscussão de matéria já decidida, embargos conhecidos e desprovidos, advertência sobre caráter protelatório. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tarso para o voto. Com o relator, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Pronto, tem um processo que eu já pedi vista pelo SAG. Eu acho que, como eu já pedi vista, não há necessidade, então, do relator desembargador Raimundo Nonato proferir o voto. Só na sessão que eu trouxe o voto vista, sai melhor que eu já pedi, depois
fora da sessão, é o 16.003.187.375/2020. É uma apelação civil da 25ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Então, vamos aguardar. Pronto. O Paulo de Tarso não vai votar nisso, não é isso? Da próxima sessão, só os pagadores nominados, pagadora Cleide, pagador Márcio. Então, vai dar certo. Na próxima sessão. Vamos continuar. Tem algum processo que ainda não foram votados? Pronto. Confirmar os votos provisórios. Todos confirmam? Confirmo. Confirmo, senhora presidente, todos os votos. Confirmo também todos os sistemas. Confirmo todos, tanto como relator como vogal. Então, pronto. Igualmente. Então, torno definitivo os julgamentos nos termos dos respectivos relatores dos votos provisórios, tanto do sistema SAG como do PJR. Alguém vai querer se manifestar? Apenas eu quero agradecer ao desembargador Márcio, porque ele me substituiu perfeitamente, foi ótimo, até porque terminou 10h30, as sessões terminaram 10h30, 10 horas, foi isso, desembargador William? Foi perfeitamente, Marta. E é sempre uma honra e estou sempre à disposição. Fico feliz por tudo ter dado certo nas sessões em que eu estive ausente durante minhas férias. Obrigada mais uma vez. Eu, o desembargador Paulo e o desembargador Nonato tomamos conta direitinho da sua Câmara, viu, desembargador? Exatamente. Já fiz. Obrigada, doutor, mais uma vez. Nada, dispõe. Tem mais alguém ou já estão querendo encerramento da sessão? Portanto, quero agradecer a presença do doutor Alderi, da procuradora, declarar a sessão aberta.